Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luísa Bittencourt, sou nutricionista, formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou educadora em diabetes, mestre em nutrição pela UFSC também. E hoje em dia eu faço doutorado em endocrinologia e metabologia na Unifesp. Eu amo estudar sobre diabetes gestacional. Eu sou nutricionista voluntária do Centro de Diabetes em São Paulo, na Unifesp. E eu gosto muito de estudar, atender e saber um pouco mais sobre o diabetes gestacional. Então, meu trabalho aqui, meu intuito, é passar informações verdadeiras, de qualidade, com evidência científica, para te tornar mais apta a tratar essa doença e verificar informações realmente de qualidade. O que a gente percebe hoje é que tem um boom de informações, de profissionais de saúde, inclusive, nutricionistas, inclusive, que acabam não estudando muito a fundo essa doença e ela tem particularidades importantes que precisam ser tratadas. Então, meu intuito aqui é te ensinar a tratar o diabetes gestacional no âmbito da nutrição. Quando a gente pensa em diabetes gestacional, a gente tem duas grandes formas de tratamento. A parte medicamentosa, que seria a segunda ali procura, e a primeira delas, que seria a mudança de estilo de vida. A gente sabe que a maior parte das mulheres que têm diabetes gestacional conseguem tratar o diabetes gestacional apenas com mudança de estilo de vida. Então a gente pensa em mudança na alimentação, um estilo de vida mais saudável, um padrão alimentar mais saudável, uma prática de atividade física, mas sempre orientada por um educador físico, que seria o padrão ouro do tratamento de diabetes gestacional. Mas a gente sabe que existe ali uns 30, 20% dessas mulheres que são diagnosticadas com DMG que acabam não conseguindo tratar o diabetes apenas com essa mudança de estilo de vida e que vão precisar então de um tratamento farmacológico, medicamentoso, que seria a insulina. Quando a gente pensa no diabetes gestacional ou em qualquer gestação, a gente tem que ter um ganho de peso gestacional adequado. Então existe uma tabela que nutricionistas acabam se embasando por ela, que é para verificar qual que é o seu IMC pré-gestacional e a quantidade de peso que você deve ganhar ao longo da gestação. A gente sabe que mulheres que têm diabetes gestacional acabam ganhando mais peso ao longo da gestação e tendo filhos maiorzinhos. Então a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso. Não deve ser consumido ali comer por 2, comer por 3. E tem que ter um acompanhamento muito fidedigno ali em relação ao ganho de peso gestacional. É importante que não haja subnutrição, então que haja não vou consumir mais nada, vou fazer um jejum, vou tirar o carboidrato. Não, é importante que haja um consumo adequado dos nutrientes e por isso é importante ir a uma nutricionista e ter o acompanhamento adequado. A gente sabe que uma supernutrição fetal, então bebezinhos que são maiores, bebês que têm macrosomia, que já nascem com peso elevado, eles podem levar a outras complicações ao longo da vida. Então é importante que a gente consiga controlar a glicemia, que é um dos principais vertentes do tratamento de diabetes gestacional, mas também o ganho de peso gestacional adequado. Qual que é a terapia nutricional do diabetes gestacional? Eu consigo dividir em 4 etapas. Primeira delas, fibras. É muito importante que, se você for diagnosticada com diabetes gestacional, consuma um maior aporte de fibras. Então eu vou comer arroz integral, pão integral. Claro que a gente sabe que existe uma quantidade um pouquinho maior do pão integral, do arroz integral, mas nossa fonte de fibras principal vai ser o aporte de verduras, de legumes, de vegetais. Esses sim vão ser os principais ali contribuintes da quantidade de fibra que a gente vai precisar. Não só isso, feijões, leguminosas, então grão de bico, lentilha, ervilha, tem bastante quantidade de fibras. As frutas, existem farinhas, então, por exemplo, farelo de aveia, que tem uma quantidade boa de fibras, o psyllium, existe uma farinha que eu sou muito fã, quem é meu paciente sabe, que é a farinha de casca de maracujá, que tem uma quantidade também bem grande de fibras. Então, nessas fibras que a gente tem que considerar. Por quê? A gente vai consumir qualquer alimento, principalmente o carboidrato, e carboidrato simples, a gente vai levar um pico de glicemia. Então, para a gente controlar esse pico da glicemia, é importante que tenha fibras para diminuir a velocidade de absorção dessa glicose. E daí a gente entra na segunda etapa, que é o açúcar simples. Eu considero que é importante tentar restringir o máximo possível o açúcar simples se você é gestante, se você tem diabetes gestacional. É importante, então, que a gente evite ao máximo esses alimentos, esses carboidratos simples, que são o carboidrato que tem a adição ali de açúcar. Por quê? Se a gente pensar que na hipoglicemia, quando você tem menos açúcar no sangue, o tratamento
então consumir o açúcar para ter um aumento da glicemia, se a gente consumir esse açúcar esporadicamente ou de uma forma ali um pouco mais presente na rotina, a gente vai promover sempre picos de glicemia. É isso que a gente não quer, que a gente quer evitar essas hiperglicemias e manter a curva um pouco mais achatada. Então é importante que a gente exclua esses alimentos que são fontes de açúcar simples e prefira então alimentos que não tenham açúcar, por exemplo. Então alimentos zero, iogurte zero, chocolate zero, não teria problema nenhum de consumir eles. Então a primeira questão que a gente fala, fibra, segunda, açúcar simples. Carboidrato é outro assunto super complexo e que eu acho que tem que ter um olhar muito importante de qualquer nutricionista ou profissional de saúde para quem tem diabetes gestacional. Então, se você passou em algum profissional que falou assim, tem que tirar o carboidrato porque o carboidrato vai impactar a glicemia. Realmente, o carboidrato vai impactar a sua glicemia, mas a gente tem um mínimo de carboidrato que é importante para o desenvolvimento do bebê. Então, foi feita uma conta por alguns estudos e verificaram que existe um mínimo para esse desenvolvimento cerebral, desenvolvimento do organismo ali do bebê. E esse mínimo é de 180 gramas de carboidrato, que embora pareça ser um número ali um pouco, né, não sabe exatamente o que é uma quantidade muito boa de alimentos com carboidrato. Então você pode incorporar arroz, batata, pães, não tem problema nenhum. Então é importante que sejam quantidades adequadas e que preencham esse mínimo de carboidrato. Então o ideal é que não tenha quantidades menores a isso. E a próxima questão é a distribuição adequada de macro e micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteína, gordura, as fibras, e os micronutrientes, as vitaminas e minerais. Então, nessa fase da gestação, ali, todos os 9 meses, claro, mas tem trimestres mais importantes que a gente tem que pensar em, por exemplo, ferro, em alimentos fontes de cálcio. E, além disso, a gente sabe que o carboidrato, como eu falei, ele vai impactar mais a glicemia. Mas e se a gente conseguir conciliar ele com outros nutrientes? Então, a proteína, as fibras, a gordura, para evitar que haja esse pico. Então, assim como eu falei que as fibras são importantes, associar essa fibra, esse carboidrato, a outros nutrientes, a proteína, a gordura, e harmonizar esses nutrientes, a gente vai fazer com que não haja aquele pico da glicemia. Qual que é o tratamento principal do diabetes gestacional? Evitar hiperglicemia, manter ali no referencial, que é entre 92, ali, abaixo de 92, 94 a glicemia de jejum, e menor que 140 depois das refeições. Então é importante que a gente tenha essas estratégias, ferramentas alimentares para evitar picos de glicemia. E evitando picos de glicemia, mantendo um bom controle glicêmico, a gente consegue evitar também, prevenir possíveis complicações que você, mãe, pode ter e o bebê podem ter a curto e a longo prazo. Por isso, açúcar, é importante que a gente tire ele nesse momento. Fibras, adicione em maior quantidade. Carboidrato, que tenha quantidades adequadas, não é necessário restringir ele. E é importante perceber que se você não tiver carboidrato na sua alimentação, pode ser que haja um descontrole glicêmico, inclusive. E, além disso, a distribuição adequada dos macronutrientes. E, por isso, cabe ao nutricionista, então, promover um plano alimentar que seja do seu agrado, claro, que faça parte da sua rotina, mas que contenham todas essas estratégias diferentes no tratamento do diabetes gestacional. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me segue nesse canal, que eu vou tentar trazer mais informações, não só sobre a parte da nutrição, mas sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, para a gente tentar entender um pouco mais sobre o diabetes gestacional e promover informações que realmente façam sentido e que não são informações e achismos. Muito obrigada!